Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus. Esse é um estudo do Livro dos Livros, a Bíblia, um estudo que se propõe a dar uma introdução e uma visão geral de toda a Bíblia. Começamos no livro de Gênesis e já chegamos aos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Nesses livros conhecemos Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus e que desejou fortemente fazer toda a vontade de Deus. Vimos esse homem de Deus cair em pecado e por isso sua vida tornou-se um alerta e um exemplo para todos nós. A literatura histórica do Velho Testamento divide-se em 3 classificações. A primeira são os livros históricos alegóricos, Josué, Juízes e Ruth. Os 3 últimos livros históricos são denominados livros históricos pós-cativeiro, Esdras, Neemias e Ester. Entre essas 2 classificações estão os 6 livros históricos conhecidos como livros histórico-literários do reino. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas são esses que estamos estudando agora. Quando estudamos os livros de Samuel, encontramos um dos personagens mais importantes da Bíblia. Há muitos personagens importantes na Bíblia. Quando observamos a quantidade de espaço nas Escrituras dedicada a Davi, percebemos que ele é um desses personagens. Metade do 1º livro de Samuel e todo o 2º livro de Samuel falam sobre esse grande homem. Davi escreveu cerca de metade dos salmos. Esses salmos nos revelam sobre a vida desse grande homem. Considerando-se o número de páginas das Escrituras que contam a história de Davi, sem dúvida, ele é um dos grandes homens de Deus na Bíblia. Já vimos alguns desses capítulos sobre a vida de Davi. Vimos Davi pastor de ovelhas, conhecemos o Davi músico, o guerreiro, o fugitivo e finalmente o rei Davi, ou seja, o Davi rei. Mas quando chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel, vimos que ali começou um período terrível na vida de Davi. A Bíblia descreve em detalhes esse capítulo tenebroso da vida de Davi. Devemos observar atentamente o capítulo Davi o Pecador. Quando estudamos Davi o Pecador, em nosso último estudo, fizemos a seguinte pergunta: como um homem segundo o coração de Deus que realmente desejava fazer toda a vontade de Deus, que realmente era um homem de Deus, pôde cair? Vimos algumas características do pecado de Davi. A Bíblia não tenta esconder nada desse pecado. Davi cometeu o grande pecado do assassinato e do adultério. Davi traiu a lealdade de um grande homem chamado Urias. Ele tomou a esposa de Urias e depois o assassinou. Estudamos esse pecado de Davi e vimos que ele realmente havia pecado. Também vimos a causa do seu pecado. Como esse homem de Deus pôde pecar? Vimos que Davi pecou porque era um homem. Era homem, sim, e não há homem que não peque. Davi pecou porque saiu da vontade de Deus e também porque estava no auge do sucesso, estava vivendo em abundância. Você se lembra de todos esses alertas no livro de Deuteronômio? Quando entrar na terra e estiver em abundância, tome cuidado. É hora de ficar firme no Senhor porque vocês estarão vulneráveis. Davi estava vulnerável porque vivia em abundância. O poder do pecado o derrubou. Apesar do perdão de Deus, vimos também que Davi sofreu as consequências do seu pecado. Quando lemos a história do pecado de Davi em 2 Samuel, dos capítulos 11 ao 18, percebemos principalmente as consequências deles. E à medida que lemos sobre as consequências do pecado de Davi, vemos que nesse período sua grandeza ficou mais clara. Não quero dizer que Davi foi um grande homem porque pecou. É isso que devemos aprender quando estudamos a história do pecado de Davi e suas consequências. Davi mostrou sua grandeza nesse período de sua vida pela maneira como ele lidou com o pecado e como reagiu às consequências dele. Um dos objetivos desse estudo da Bíblia resume-se a uma palavra: correlação. Na introdução do curso disse que um dos meus propósitos, entre outros, era mostrar que os livros da Bíblia se relacionam e como há unidade na Bíblia toda.
Uma das coisas mais interessantes do estudo da Bíblia é descobrir como seus livros se correlacionam e como se encaixam. Por exemplo, quando chegamos aos profetas, depois de ter estudado os livros históricos, percebemos que já conhecemos o contexto histórico no qual os profetas viveram, pregaram, sofreram e morreram. A literatura histórica também nos capacita a entender um dos maiores livros da Bíblia, o dos Salmos. Os livros históricos nos dão a perspectiva histórica dos Salmos, especialmente os de Davi. Essa literatura histórica nos fornece informações biográficas sobre Davi que nos ajudam a entender os seus salmos. Os Salmos de Davi e o livro de 2 Samuel, do capítulo 11 ao 18, se encaixam perfeitamente, não apenas em 2 Samuel, de 11 a 18, mas especialmente nos salmos escritos durante o período em que Davi sofreu as consequências do seu pecado. Aí percebemos que Davi mostrou a sua grandeza quando reagiu às consequências de seu pecado. Por exemplo, o Salmo 55 foi escrito quando Davi recebeu a notícia de que seu fiel amigo e conselheiro Aitofel aconselhara seu filho Absalão, que havia conquistado Jerusalém, a armar uma tenda no terraço do palácio e violentar todas as mulheres de seu pai, às vistas de todo Israel. Como você se sentiria se soubesse que seu melhor amigo fez o seu filho violentar a sua mulher? Foi nessas circunstâncias que Davi escreveu o Salmo 55. Quando você lê o Salmo 55 sabendo desse cenário, pode então entendê-lo. Lembre-se que nesse mesmo período Davi escreveu o Salmo 23 e disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O meu cálice transborda, não temerei mal algum. O homem que escreveu o Salmo 23 não passou a vida toda sentado ao lado de um riacho, ouvindo suas lindas ovelhinhas brancas berrando bé, bé. Ele não foi um homem livre de problemas, não. Davi tinha problemas terríveis. No Salmo 55 ele descreve como estava se sentindo. Ele disse: olha, estou agitado e ando perplexo. Eu sinto temor. Temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Mas no meio desse horror e de tudo que estava acontecendo na sua vida, Davi disse: lança o seu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Eu invoco a Deus e ele me salva. De tarde e de manhã e ao meio-dia oro e clamo e ele ouve a minha voz. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Isso mostra a grandeza do homem Davi. No Salmo 55, num dos momentos mais horríveis da sua queda e das consequências do seu erro, Davi nos mostra como acertar com o erro. Ele afirma nesse salmo: se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Aitofel tinha sido como um pai para Davi. Quando Davi recebeu a notícia que tinha sido traído pelo homem que lhe era como um pai, e que esse homem planejou aquela atrocidade, ele escreveu o Salmo 55. Em 2 Samuel, dos capítulos 11 a 18, quase no final da narrativa, Absalão conquista Jerusalém, o que força Davi a fugir para o deserto, para onde já tinha fugido quando jovem. Nesse momento, Simei o amaldiçoou. O general de Davi diz: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E Davi respondeu: deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Enquanto Davi saía de Jerusalém, escreveu o Salmo 3, em que ele diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Era isso que Simei dizia enquanto jogava pedras em Davi. Mas Davi diz algo no Salmo 3 que mostra que realmente era um homem de Deus. Mas tu, Senhor, és meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Quando Davi pensava no seu passado, lembrava-se dos milagres marcantes que viveu. Olhando para aquelas respostas de oração do passado, Davi tinha confiança e a fé para confiar em Deus no presente e confiar a Ele o seu futuro. O que Davi fala no Salmo 4 também se encaixa nesse período de sua vida. Davi afirma que o momento é de tensão e angústia e afirma mais ou menos assim: muitas vezes não conseguimos dormir porque temos que tomar uma decisão que envolve fazer o que é correto. Nesse momento da sua vida, no meio da noite, quando não conseguia dormir,
ele declarou: oferecerei sacrifícios de justiça e confiarei no Senhor. Farei o que é certo. Todos nós estamos rodeados de pessoas que buscam quem faça o bem, não apenas o que é conveniente. Quando elas veem alguém fazendo o que é correto e justo, não importando quanto isso tenha custado, são abençoadas e estimuladas a buscar a Deus por causa do que testemunharam. No Salmo 4, Davi resolveu oferecer sacrifícios de justiça e colocar sua confiança em Deus. Depois disso, ele teve paz e pôde dormir. Os estudiosos dizem que o Salmo 4 também foi escrito durante esse período em que Davi sofria as consequências do seu pecado. No Salmo 23:3, Davi diz: restaura-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Depois que o Senhor nos faz deitar e reconhecer que somos ovelhas e Ele é o pastor, nos levantamos outra vez. Tínhamos esquecido quem é o pastor e quem é a ovelha. É nesse momento que precisamos ser restaurados. Quando nos levantamos e assumimos o controle e tentamos fazer o papel de pastor, os pastos verdes ficam queimados, as águas tranquilas tornam-se turbulentas e o cálice que estava transbordante se esvazia. É nesse momento que precisamos ser restaurados. Como Deus nos restaura quando precisamos de restauração? Deus é muito prático. Davi coloca da seguinte forma: restaura minha alma. Como? Guia-me pelas veredas da justiça e retidão, por amor do seu nome. O que você acha que precisamos fazer para vivermos um reavivamento, uma renovação? Para muitas pessoas é necessário ir ao culto da igreja, apertar a mão do pastor e dizer: quero viver um reavivamento. Talvez seja necessário um pouco de oração. Realmente isso está incluído no processo, é muito importante. Mas para dizer a verdade, Deus é bem prático. Preste atenção. Você precisa ser restaurado e é assim que eu gostaria de restaurar você. Ande no caminho da justiça durante alguns anos. À medida que você andar no caminho da justiça, sua alma será restaurada. É isso que vemos na vida de Davi em 2 Samuel, nos capítulos 11 a 18. Davi tinha resolvido fazer o que era certo, tinha resolvido oferecer sacrifícios de justiça e confiar em Deus. Ele tinha se comprometido com Deus e por isso afirmou: andarei no caminho da justiça por amor do seu nome. Depois disso, Davi andou no caminho da justiça por muitos anos. Enquanto Davi andou no caminho da justiça e foi disciplinado e sofreu todas as consequências do seu pecado, também recebeu de Deus a graça necessária para fazer o que era reto. Quando Davi respondeu à disciplina de Deus e a todas as consequências do seu pecado, Deus restaurou a sua alma. Davi foi rei durante 40 anos. Depois de 16 anos no reinado, ele pecou. Depois do pecado, Davi voltou a andar no caminho da justiça e então Deus restaurou sua alma e também o seu reino. Deus o colocou novamente no trono e Davi então reinou como o melhor rei que Israel já teve por mais de 24 anos. Deus realmente restaurou a alma de Davi quando ele andou no caminho da justiça. Isso nos mostra que o Senhor realmente pode restaurar. Pense nisso. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.